Olá, boa tarde a todos e a todas. Me chamo Edson Viana de Souza. Sou estudante do 7º semestre do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pará. E o trabalho que hoje iremos compartilhar com vocês é fruto de um estudo exploratório e dos resultados obtidos até o momento em minha pesquisa de iniciação científica, sob orientação do professor Fernando Lacerda. O título do trabalho é Patrimônio Musical Documental e Organológico no Museu Nacional da Assembleia de Deus e no Centro de Estudos do Movimento Pentecostal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estudo exploratório e possibilidade de investigação. Bom, este foi realizado no projeto Fontes e Acervos Relativos à Produção e Práticas Musicais de Difusão Religiosa na Amazônia, Estudo Histórico e Difusão do Patrimônio Musical. Ademais, o projeto ainda está em andamento e se iniciou no mês de agosto deste ano. O objetivo deste trabalho é apresentar as fontes para o estudo da produção e das práticas musicais recolhidas a 2 acervos vinculados à Assembleia de Deus. Estes acervos serão analisados a partir da noção de lugar de memória de Pierre Nora, das categorias de patrimônio musical de Esquero Esteban e das fontes para o estudo da musicologia em Gomes Gonçalves. Os resultados apontam para a música como sendo um elemento de destaque e de proeminência na construção da memória coletiva da Assembleia de Deus. Além do mais, esses resultados possibilitam a investigação da sistematização inológica da Assembleia de Deus, a partir desses acervos. Bom, agora sobre estes acervos mencionados, ambos são provenientes de 2 lugares associados à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. O primeiro desses lugares é o Museu Nacional da Assembleia de Deus, que se encontra na sua cidade natal, a cidade de Belém. Na cidade natal da denominação no Brasil, a cidade de Belém do Pará. O segundo é o Centro de Estudo do Movimento Pentecostal da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o CEMP, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Os procedimentos de pesquisa se deram de maneiras distintas nas 2 instituições. Foram feitas 2 visitas ao museu com um registro fotográfico do acervo e contato com os funcionários. E com relação ao CEMP, o contato inicial com a instituição aconteceu no ano de 2017 de maneira remota, na tentativa de agendar a pesquisa arquivística. Não tendo sido possível nas datas pretendidas, foi encaminhado pela instituição um instrumento de pesquisa relativo aos inários disponíveis no acervo, bem como uma descrição abrangente acerca dos itens documentais presentes no acervo e que dizem respeito sobre a produção e práticas musicais da denominação evangélica em questão. Além do mais, foi disponibilizado pelo CEMP a digitalização de um inário. E durante esse período de pesquisa, tem-se buscado restabelecer o contato com a instituição por meio de canais disponíveis. E esse contato foi dificultado pela pandemia em curso. Deram origem a esse trabalho os seguintes problemas. Quais fontes para o estudo da música compreendida como produção do repertório, mas também enquanto práticas nas quais este se desenvolve, se encontram recolhidas ao Museu Nacional da Assembleia de Deus e ao Centro de Estudos do Movimento Pentecostal? Quais esquecimentos relativos à música ou quais ausências de meios de memória se materializam em tais acervos por meio de tais fontes? Quais as características do patrimônio musical e o espaço que lhe é dedicado nas coleções de tais instituições e qual o tratamento dispensado a ele? Quais as condições de acesso a esse patrimônio para fins de pesquisa e quais as possibilidades de investigação podem ser vislumbradas a partir dele? Esses problemas foram pensados com vistas a apresentar algumas respostas, ainda que parciais, uma vez que os estudos em torno da denominação religiosa se encontram em curso. O conceito de lugares de memória foi cunhado por Pierre Nora. Ele denominou esses lugares como aqueles destinados a deter o esquecimento. Segundo o próprio autor, os lugares de memória reúnem fragmentos de memória, ou seja, restos. Mas restos de quê? Simplesmente restos de memória, onde esta sai do âmbito de uma experiência psíquica individual e passa a se materializar na forma de instituições específicas, tais como museus, memoriais, arquivos, monumentos,
e estes passam a garantir à sociedade a permanência de traços ou vestígios materiais de acontecimentos. Em outras palavras, esses lugares têm como objetivo de salvaguardar aquilo que deve ser lembrado. A partir disso, a memória passa a ser evocada de maneira não espontânea. Ou seja, é preciso lembrar aos homens que é preciso lembrar e que não podem esquecer. Então, esse ato de separar e de pôr em uma categoria os bens representativos de uma memória e identidade de uma cultura são responsáveis por constituir o patrimônio cultural. A partir deste entendimento, é possível compreender que o Museu Nacional da Assembleia de Deus e o SEMP se configuram como dois lugares de memória, e que os acervos encontrados nesses lugares permitem e garantem um acesso a acontecimentos e registros da Igreja Assembleia de Deus, e que talvez tenham sido perdidos ao longo dos anos. Agora, no tocante à música, Antônio Esquero Esteban apontou 4 categorias de patrimônio musical, o qual nós podemos classificar, de acordo com o conceito de Pierre Nora, como lugares de memória. O primeiro deles é patrimônio documental, expresso em documentos textuais, musicográficos, fonográfico e de outras tipologias. O organológico, relativo aos instrumentos musicais e outras fontes de produtoras de som. O espacial, que respeita aos espaços onde se desenvolve ou se desenvolveram as práticas musicais. O propriamente musical, que é, em si, a música enquanto acontecimento evanescente. No âmbito da musicologia, a pesquisa de fontes documentais é relevante, pois permite o acesso aos registros da memória humana, por meio de documentos gerados pelas atividades desenvolvidas por determinada organização, pessoa ou família. Porém, Gomes Gonçalves cita que no amplo rol das fontes para o estudo da musicologia, há muito mais do que partituras ou documentos musicográficos em geral. Escritos de compositores, entrevistas, instrumentos musicais, documentos administrativos e eclesiásticos, jornais de circulação, cartazes e programas de concerto, libretos, dentre outros. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Wesley e irei dar continuidade à apresentação do trabalho que o nosso amigo Dori Edson já iniciou, tá bom? Agora nós iremos tratar sobre o Museu Nacional das Assembleias de Deus, como vocês estão observando no slide. Ao observarmos esse acervo, nós percebemos que a expressão da musicalidade das Assembleias de Deus guarda uma relação direta com os seus inários, porque desde a fundação nós percebemos que esses inários são essenciais para toda a estrutura das Assembleias de Deus. Tanto que temos alguns exemplos como os salmos e hinos, o cantor pentecostal, a harpa cristã e o saltério pentecostal. Ainda assim, quando adentramos esse acervo, nós percebemos que os seus itens do acervo museológico têm um aspecto mais voltado à história local das Assembleias de Deus aqui no Pará, especificamente em Belém, e mais específico ainda, através do seu templo central. E é bastante perceptível no acervo a representatividade do patrimônio organológico musical de lá, visto que quando entramos lá, nós percebemos várias imagens dos seus fundadores e das figuras mais representativas para a denominação, assim como instrumentos musicais. E aqui temos alguns exemplos, como o contrabaixo, usado na fundação da Orquestra do Templo Central em 1941, o violino de Lydia Nelson e mais alguns outros instrumentos musicais. Também percebemos que o acervo também conta com um grande patrimônio musical documental, como itens fonográficos. Tanto que nós percebemos que, em forma de LP, nós temos vários discos de vinil do Coral da Assembleia de Deus em Belém, tanto de 1988, assim como de 1978, assim como vários documentos musicográficos em suporte de papel, como as partituras do maestro Filinésio Soares, regente do referido local. Então, percebemos que o caráter da produção e prática belenense é o mais proeminente diante de todo o arquivo musealizado no Museu Nacional das Assembleias de Deus. Eles dão esse foco específico às práticas de Belém. Bom,
Agora nós vamos falar sobre o Centro de Estudos do Movimento Pentecostal, que também é conhecido como CEMP, e que hoje é localizado no Rio de Janeiro. Em comparação com o museu, nós percebemos que o CEMP tem um acervo documental mais amplo e representativo das distintas mudanças da Assembleia de Deus em todo o Brasil, e não somente com foco nas mudanças regionais do estado do Rio de Janeiro. E percebemos no seu acervo que, para além de inários, há periódicos confessionais como o jornal Mensageiro da Paz, que foi organizado ininterruptamente desde 1930, dando a vasta possibilidade de pesquisa das ideias que circulavam entre toda a denominação da Assembleia de Deus e suas mudanças ou permanências. Como prova da variedade da representação que é todo esse acervo, o CEMP faz questão de colocar na sua apresentação, no seu site virtual, e aqui coloco para os senhores acompanharem comigo, a seguinte questão, abre aspas, o CEMP é responsável pela guarda, conservação, organização e desenvolvimento de todo o material da CPAD, gerado e reunido no passado e no presente, e que se encontra fisicamente guardado na biblioteca, no Memorial Gunnar Vingre, nos arquivos de fotos, imagens, fitas cassetes, vídeos, CDs, DVDs, filmes, produtos, documentos impressos da editora, coleção de periódicos e revistas da escola dominical. Todo esse material se constitui no acervo e na memória histórica, não somente da CPAD, mas das Assembleias de Deus no Brasil. Percebemos ainda que, ao longo da sua apresentação como centro de estudos, a denominação arroga para si a representatividade do pentecostalismo no Brasil. E para considerações, vejamos que a denominação Congregação Cristã no Brasil também é pentecostal, mas a Assembleia de Deus arroga para si essa titularidade representativa de pentecostalismo no Brasil. Quando continuamos a falar sobre esse acervo, percebemos que há nele, e é isso que a fala do diretor executivo da CPAD nos esclarece, há nele também um caráter espiritual devocional, assim como apologético da preservação desse acervo. Tanto que nós podemos ler como está no slide, abre aspas. O CEMP não somente servirá para pesquisas e estudos sobre o pentecostalismo, mas também como um instrumento permanente para o fortalecimento do compromisso histórico das Assembleias de Deus com a atualidade e a prática da doutrina pentecostal. Quando tratamos especificamente sobre os inários, percebemos que há uma listagem extensa sobre tudo aquilo que está incluído nesse acervo. Como nós podemos perceber, alguns volumes, e eu coloquei no slide para que os senhores possam ver, do Serger Toner, do Salmos e Hinos, do Cantor Pentecostal, do Saltério Pentecostal, do Inário da 8ª Conferência Mundial Pentecostal, que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1968, além de distintas edições da harpa cristã. Destaco ainda que no meio desse acervo é encontrado um caderno de música, que foi pertencente a Gunnar Vingre, que depois foi responsável pela publicação do Saltério Pentecostal. Ainda assim, hoje em dia, há alguns pesquisadores que falam que o inário Cantor Pentecostal foi organizado a partir do caderno de hinos de Gunnar Vingre. Destaco ainda a presença de um fundo, como vocês podem ver no slide, de um fundo documental chamado Harpa Cristã, a qual foram recolhidos documentos referentes às autorias de hinos, cartas enviadas de todo o país à editora falando sobre memórias com estes hinos, além de documentos referentes à última reforma ou edição da Harpa Cristã. Então entendemos que toda essa diversidade, tanto do museu como centro de estudos do movimento pentecostal, hoje tem sido utilizada por nós, Dorio Edson, eu, Paulo, e supervisionada sob a orientação do Dr. Fernando, onde nos dá vários caminhos de pesquisa para entendermos a história do hino, do inário, da musicologia pentecostal. E encerrando a minha fala, nós podemos perceber que na junção desses dois acervos, tanto o museu como o CEMP, nós temos uma variedade imensa de documentos. E como eu coloquei aqui no slide, considerando que parte desses inários hoje não mais se encontra em uso devido à consolidação da harpa cristã como inário oficial das Assembleias de Deus, os acervos em questão apontam para passados que não mais se presentificam, ou seja, esses inários que já não estão mais em uso, que agora carecem de seu recolhimento, portanto, aos lugares de memória em questão.
Ou seja, nós ainda entendemos que é dado na história inteira das Assembleias de Deus um lugar de destaque ao patrimônio musical, onde nós entendemos que desde o seu início até a presente época, os hinos, o hinário, a música é destaque concretizado nas Assembleias de Deus. E ainda entre comparações percebemos que o SEMP é tão abrangente quanto o Museu Nacional das Assembleias de Deus, que prefere focar na documentação local. Finalmente, gente, percebemos que se abre várias possibilidades de discussão, investigação em curso, onde você veio desde o início dessa apresentação até agora que essas possibilidades nos dão o caminho para sistematizar o repertório próprio e consequente construção dessa identidade inológica das Assembleias de Deus no Brasil, desde as primeiras décadas, as suas influências, até aquilo que temos chegado hoje. E para encerrar, apresento a vocês todas as nossas referências bibliográficas, tá bom? Eu, Dori Edson, e nosso orientador, Dr. Fernando Lacerda, agradecemos a sua atenção e desejamos que você fique bem. Até mais, pessoal!